do valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nesse momento a gente fala da pecuária e, mais do que isso, dos desafios da pecuária brasileira. Como se produzir com responsabilidade. E a pecuária responsável foi tema de um concurso promovido pela Fibro, que escolheu entre vários participantes aí aqueles que mais se destacavam em relação a essa questão da responsabilidade na produção. Quem coordenou todo o processo de escolha desse pessoal, de entender o que está sendo feito nas propriedades e principalmente de trazer aí as novidades, apresentar as novidades para o público em geral, foi o professor Matheus Paranhos. O professor Matheus é professor adjunto da Unesp, lá de Jaboticabal. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender um pouco melhor essa questão da pecuária responsável. Como é que a gente conceitua a pecuária responsável e por que ela vai ser tão importante para a produção brasileira daqui para frente, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Pecuária responsável é aquela que respeita a lei, é aquela que tem em conta o tripé da sustentabilidade, está promovendo uma atividade produtiva, obviamente visando lucro, mas respeitando a manutenção das comunidades saudáveis e a preservação dos ambientes naturais. O tema desse ano foi bem-estar animal. A Fibro pretende continuar com esse projeto a partir de agora e em 2000 com um tema novo, porque pecuária responsável envolve muita coisa. Envolve a questão ambiental, envolve a questão social, envolve toda a questão de respeito à legislação, e bem-estar animal foi o tema que foi desenvolvido nesse primeiro ano. Foi muito legal, a gente teve uma participação de 73 inscritos iniciais, foram 10 selecionados numa primeira etapa, e nessa semana, que estamos acabando aqui hoje, foi feita uma seleção do finalista, né, do campeão aí desse desafio na terça-feira passada. Agora, os professor, projetos... o que os campeões ou os que se destacaram fizeram de diferente aí? O que foi determinante para que, de fato, eles fossem os premiados? Então, veja bem, a proposta do desafio da pecuária responsável do tema bem-estar animal é que as pessoas apresentassem ideias que tivessem, obviamente, uma relevância em relação a esse tema, que fosse de fácil aplicação, ou seja, viável de ser implementada em qualquer unidade de produção de bovinos. O foco foi no bovino de corte, né? Obviamente que respeitasse a lei e que tivesse qualidade, que tivesse uma proposta inovadora, que trouxesse elementos para melhorar a produção pecuária dentro dos princípios aí da pecuária responsável. Todos eles trouxeram ideias muito interessantes, foi difícil a seleção, então a contribuição é pontual, mas sabe o que aconteceu de bacana? No final, nós percebemos que os finalistas, aí, os 10 finalistas, tinham uma interação interessante. Pode combinar as 10 ideias e combiná-las de uma forma fácil, com baixo custo, algumas com custo nenhum, para melhorar a produção pecuária no quesito aí do bem-estar animal, o que foi sensacional. E quando a gente fala em bem-estar animal, quais são as primeiras providências que a gente precisa tomar, que o pecuarista precisa tomar? O que ele tem que entender, professor? Então, o bem-estar animal, na perspectiva da ciência do bem-estar animal, ele trata esse tema com a abordagem que a gente diz em 5 domínios, né? A nutrição,
Então, o gado tem que estar bem nutrido, com livre acesso a alimento de qualidade, água também de qualidade. Ele tem que estar em boas condições de saúde, então, com todo o programa preventivo, vacinação, e também curativo, quando necessário. Então, toda essa preocupação em manutenção das boas condições de saúde. Tem que ter a possibilidade de expressar seus comportamentos naturais, né? Então, isso já traz algumas limitações em relação à questão de sistemas muito intensificados. Tem que ter também um ambiente adequado, sem sofrer com estresse de calor ou frio, sem estar num ambiente muito estressante no sentido de perturbador, muito ruído, ou desconfortável no sentido de não ter um bom lugar para deitar e para descansar, por exemplo. E, além disso, leva em conta também a questão de como o animal se sente. Então, é uma integração entre esses 4 pilares aí, que a gente chama de funcionais ou físicos, né? Saúde, ambiente, nutrição, comportamento, com como ele se sente, que seria o estado mental. Essa é a perspectiva. Então, é trabalhar respeitando tudo isso e com uma interação que envolve o comportamento positiva, sem agredir os animais, sem assustar os animais, trabalhar de uma forma tranquila e calma para ter um bom resultado também em termos de desempenho. Pois é, e é nesse ponto que eu quero chegar. Quando você traz esse conforto animal, você melhora os seus resultados, você tem mais eficiência na sua produção, tem consequência na produtividade no final das contas, professor? Olha, é um tanto óbvio, né? Na forma como que eu falei, se eu não tiver um animal que não está bem nutrido, não vai produzir bem. Se ele não tiver em boas condições de saúde, também não vai produzir bem. Se ele estiver estressado porque o manejo é agressivo, não tem cuidado, também não vai produzir bem. Então, a gente tem resultados mostrando isso em todas as etapas do sistema de produção, desde o nascimento do bezerro, desmama, crescimento, engorda, ou mesmo nas fêmeas que estão em reprodução, a mesma coisa. Quer dizer, você não vai obter um bom resultado em termos reprodutivos se as suas fêmeas não estiverem em boas condições em todos esses quesitos que eu falei aí. Bem-estar animal é um tema que às vezes assusta os produtores, como se fosse uma coisa difícil de ser alcançada. Não é, muito simples, basta mudança de atitude e o compromisso em tratar bem os animais. Pois é, dos premiados ou das propostas trazidas aí, quais chamaram a atenção de vocês, da sua equipe, enfim, o que pode ser colocado em prática de modo fácil, sem onerar muito o pecuarista, por exemplo, professor? Olha, um item, foram dos 10 finalistas, né? Alguns implica em algum investimento em infraestrutura e outros nenhum investimento. Por exemplo, tem um dos trabalhos que ficam entre os 4 classificados para a final, trata do treinamento das pessoas em como executar a rotina de manejo, principalmente no curral, de uma forma mais tranquila, sem estressar os animais. Então, que implicações tem isso, né? Que investimento para fazer isso é necessário? Simplesmente horas de trabalho que vão ser dedicadas ao treinamento, então vai deixar de trabalhar para treinar e talvez o pagamento de uma pessoa para ir lá dar o treinamento. É muito pouco pelo resultado que se consegue, entendeu? O outro trabalho, que aliás foi o campeão, é uma estratégia para melhorar o manejo de vacinação, reduzindo abscessos vacinais que causam dor nos animais e perdas bastante expressivas lá quando o animal é enviado para o abate, porque aquela parte da carne que está com abscesso tem que ser retirada da carcaça. Um outro finalista propôs uma estratégia de trabalhar melhor o manejo do bezerro. Na verdade, tinham 2 trabalhos nessa linha, né? Um com o bezerro em condições normais, lá no pé da mãe, e outro com o bezerro guacho, que é aquele que não tem mãe, aquele que ficou órfão, né? E um ponto importante, olha, que eu vou destacar aqui, normalmente os bebedouros, só para você ter um exemplo claro, os bebedouros que são feitos nas fazendas são altos e os bezerros não conseguem ter acesso à água. Então, olha como é uma ideia muito simples, fácil de ser implementada e garantindo um recurso tão importante para os animais, né? Muito bem. Agora, além dessa questão da melhora da eficiência, do melhor desempenho dos animais na produção,
isso passa a ser um fator importante até do ponto de vista da demanda do consumidor final, não, Matheus? Com certeza. Na verdade, todo o movimento de bem-estar animal no mundo, e aqui no Brasil igual, nasceu disso. Estou passando um caminhão aqui fazendo um barulho. Espera um pouco. Esse movimento todo nasceu dessa pressão da sociedade, né? Tanto na cadeia, no final da cadeia produtiva, né, dos grandes centros comerciais, cadeias de supermercado, por exemplo, mas também até dentro dos parlamentos. Nosso Congresso Nacional tem bastante gente fazendo lobby lá para implementar essas boas práticas de bem-estar animal dentro da legislação brasileira. E como é que está isso hoje, em termos de utilização ou de prática disso dentro da pecuária brasileira, professor? Olha, eu posso dar um retrato assim, histórico. Quando eu comecei a trabalhar com isso, era um tema totalmente ignorado, assustava até as pessoas, não sabiam do que se tratava. Com o tempo foi havendo um amadurecimento, e hoje, embora avance de uma forma lenta, ela é consistente. O que eu quero dizer com isso? Quem adota essas boas práticas de bem-estar animal não volta atrás. Então, eu estou muito satisfeito com o momento atual, que é um momento já houve a consolidação do conceito, e agora é um momento de divulgação, de espalhar esse conceito, de fazer com que mais pessoas, mais produtores e funcionários das fazendas adotem esses princípios de bem-estar animal e as boas práticas durante a rotina de manejo lá nas fazendas onde eles atuam. É só uma questão de informação, então, para que essa adesão se multiplique? É um pouquinho mais que informação, né? É informação, e você já está ajudando a fazer isso, é informação e também capacitação. Exige algum treinamento, porque às vezes a informação não é suficiente para que a prática seja implementada de forma correta. Muito bem. Professor, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre essa questão da pecuária responsável e mais especificamente essa questão do conforto animal mesmo, né? da necessidade de trazer esse tema para a discussão, que é um tema exigido pela sociedade e é um tema que tem resultados também no final das contas, porque, afinal de contas, como o senhor bem explicou, um animal em condições favoráveis, ele tem um desempenho aí muito mais favorável também, melhorando, portanto, seus resultados. A gente agradece muito a sua participação e seu esclarecimento e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse tema tão importante. Com certeza, em breve teremos novidades aí. Vamos ficar em contato. Com certeza, a gente está aqui com as portas abertas aí para melhorar essa distribuição da informação. Volte sempre, professor. Um abraço. Abraço. Tá aí, professor Matheus Paranhos conversando com a gente, trazendo um pouquinho do que foi essa premiação da FAIBRO para os pecuaristas que têm boas ideias, que têm boas atitudes para melhorar principalmente essa questão aí do conforto animal, do bem-estar animal, um tema que, como o professor disse, que no começo era estranho a muitos pecuaristas, mas que começa a ganhar corpo, começa a se consolidar e é fundamental principalmente para aqueles que querem participar de mercados mais exigentes. Então, fica aí a dica, algumas atitudes, algumas mudanças nas estruturas, alguns comportamentos diferenciados podem trazer resultados melhores para a sua produção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.